Vamos lá. Nós vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar dos outros hoje? É isso aí, vamos falar dos outros hoje, né? Eu aprendi só a entrar, receber. Vamos falar do outro hoje, porque Bom dia, como que Raquel. esse outro nos invade, né? Vamos falar do outro. Quem é o outro, né? Quem é o outro? Quem é o outro para mim? E Quem é o lembrando, outro? né? E É, lembrando, né, que eu sou o outro pro outro, né? justamente. Eu sou o outro. Eu sou o outro do outro, né? Eu sou o outro do outro. Eu sou o outro do outro. Eu gosto muito disso, desse pensamento assim, do outro, porque justamente, né? Por exemplo, a frase que eu vou falar vai ficar. Os professores de português vão dar um desconto agora. Eu, aqui, é eu. Sim. Quando você é eu para você, mas é o outro para mim. Então, o tempo todo a gente faz essa dança. Uhum. Essa troca de E lugar, né? e é interessante que eu só... o outro, para existir, precisa de um eu. Né? Igual eu estava aqui no meu quarto sozinho. Então, aqui dentro só tinha eu. Quando entra você e essa turma que está nos acompanhando, nasce o outro. O outro, Né? exatamente. E é interessante quando você fala desse espaço físico, né? De estar aí no seu quarto sozinho e não ter ninguém, a gente já abre um leque de reflexão para quem eu levo para o meu quarto, né? Quando eu estou sozinho na minha mente. Porque às vezes o outro, às vezes não, né? O outro está lá. E eu, no meu espaço de pensação, eu trago o outro para cá. E aí Justamente. esse outro passa a ser a partir de uma expectativa, a partir de um incômodo, a partir de um medo, a partir de um problema. Mas ele ainda está lá, Justo. né? Ele ainda está lá. É. Eu costumo Ele não é sempre... real, ele não é concreto, né? Ele está aqui, ó. E às vezes aqui também, né, Eduardo? Porque Sim, nós ficamos pensando muito, levando muito na mente, mas a gente esquece do sentir. Porque eu posso estar com o outro no meu sentimento o tempo todo, né? Eu posso estar justamente. sentindo com o outro, né? Esse outro pode ser uma companhia e pode ser um invasor também. Sim. Né? Às vezes eu quero que o outro me acompanhe, mas às vezes eu também permito que o outro me invada. Me invade. Né? E às vezes a gente procura esses dois lugares, né? A gente procura o lugar da companhia, mas se pega, por exemplo, em lugares de invasão também. E eu sempre gosto de perguntar assim, quando você falou desse outro dentro, né? Quem sou eu comigo mesmo e quem sou eu com os outros que moram dentro de mim? Uhum. Porque se o outro não passa por mim despercebido, quem sou eu então quando esse outro vai conversando comigo? E quais são as vozes desse outro que eu preciso, mais que ouvir, dar atenção, para eu também poder saber que certas vozes podem ser descartadas. Sim. Sim. Tem até um movimento, né, de deslocamento que todos nós passamos, né, na medida que a gente... Não vou entrar em detalhes da questão de idade e tempo, não, porque senão nós vamos entrar numa coisa bem teórica do desenvolvimento humano. Mas existe um processo, né, de deslocamento, né, do pensamento, né, o que é meu, o que já é meu e o que ainda é do outro, né? Aí a gente vê, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo simples aqui, rápido, do filho com a mãe, né? Quando ele percebe, né, que ele está crescendo e ele está num ponto assim que aquele pensamento já não é dele mais e esse pensamento é da minha mãe, né? Já não é meu. Então tem esse deslocamento do eu do outro aí também, Sim, né? Na verdade, desse ponto de vista que você trouxe, né? Da questão do ponto de vista. Opa, peraí, isso aí é um olhar dela.
é o jeito que ela vê as coisas. Eu posso criar o meu. Sim. Eu tenho o E, direito de ter o meu, né? e ter esse pensamento é importante, porque você não precisa desconsiderar o Isso, pensamento da mãe, o que a mãe ensinou, ou o pensamento do amigo, ou uma sim, crítica de alguém, você não precisa desconsiderar. Mas é trazer essa consideração, esse aprendizado para o ponto de reflexão. sim, Enquanto a gente não coloca a luz, está tudo na escuridão trombando um no outro. Imagina, sim, todo mundo num quarto escuro em que a gente não consegue enxergar nada. A gente sai trombando. No sim. momento que eu começo a lançar luz nesse quarto escuro, eu não vou desconsiderar os objetos que ali estão, mas eu não preciso tropeçar mais. Sim, Porque às vezes a gente pensa que a fala do outro que não me agrada, pensando nesse tempo atual, ela tem que ser bloqueada, ela tem que ser cancelada, ela tem que ser excluída. Uma palavrinha que nós estamos ouvindo muito agora no programa de televisão, ela tem que ser eliminada. eliminada. Olha que palavra, para mim é uma palavra muito pesada. Sim, Eliminar é não deixar nenhum vestígio da existência do outro. sim, E nós estamos assim acostumando um pouco com isso. E nós vamos fazendo um redil, a gente vai fazendo um guetozinho só daquelas falas que reforçam aquilo que eu quero de mim mesmo. E será sim, que assim eu posso crescer com qualidade? Porque crescer você vai, sim. mas com qualidade, com maturidade. É, Nesse tempo de exposição virtual, né, Rose? Então, é, teve até um comentário aí que eu aproveito a sua fala para voltar nele um pouquinho. Eu não me lembro quem que falou o seguinte: estar com o outro e se sentir sozinho. E sim, muitas das vezes é estar nesse espaço de desconsideração que você falou aí, né? Eu estou com o outro, mas ele me desconsidera a minha opinião, o meu ponto de vista, é, sim, o meu eu, né? E aí é onde entra, né, nessa levada sutil aí, ao mesmo tempo pesada, que você diz da questão do eliminar, né? Como assim eliminar, né? Se eu preciso do outro para ser, e como que eu vou ser sem o outro? sim. E qual que é esse lugar de escolha, né? De deixar de ser o outro, né? De ser o outro para o outro, É. né? Será que tem como, né, a gente escolher isso, né? Pois é. Eu fico pensando assim, será que Foi quando eu a olho... Josi. Foi a Josi. Será que quando eu olho para o outro, antes eu olhei para mim com sinceridade? Sim, Né? Eu acho que a gente precisa... a minha liberdade para olhar o outro depende muito da sinceridade pela qual eu olho para mim mesmo. Eu costumo dizer, assim, né, hoje a gente não está fazendo os encontros mais presenciais, né? Mas por enquanto, daqui a pouco a gente volta. Mas quando a gente está principalmente trabalhando com os adolescentes, com os jovens, eu costumo falar para eles assim: se olhe no espelho. Mas não é aquela olhada que você está se preparando para sair, não, né? Porque às vezes a moça está lá sim, passando batom, está lá arrumando a sobrancelha, o rapaz está penteando o cabelo que eu nem tenho, né? Mas tudo bem. Mas a pessoa, ela está se olhando, mas não está se não está se enxergando. enxergando. Sim, Faça a experiência de ficar... Eu ia falar 5 minutos, mas eu acho que 5 minutos até é muito. Pode ser 3 minutos. Faça a experiência de ficar olhando para você diante de um espelho. diante de um espelho. Sim, Perceba quem você vai se enxergar ali. A gente hoje, nessas lives, nas aulas virtuais, eu tenho acompanhado alguns estudos que o maior incômodo que as pessoas estão tendo é de ter que ficar olhando para o rosto delas o tempo todo. Por isso que muita gente, às vezes, prefere a câmera fechada. sim, Porque, mas o que que esse olhar para mim o tempo todo está denunciando, hein? Por que que isso está me sim. incomodando? A gente precisa pensar um pouco isso. Sim, até dentro dessa dinâmica do espelho aí que você trouxe, a Raíssa fez um comentário aí, que é essa questão do se olhar para se compreender, né? Se você Sim, quer se...
até na busca da transformação. Então, quando eu olho para mim, eu olho com um olhar de compreensão. Não é um Sim, olhar de correção com a maquiagem, não é um olhar justo. de ajuste da imagem. Porque, assim, não é por nada não, mas na hora que você sair da sua casa e olhar no espelho da rua, você não vai ver a mesma coisa, não. Vai ser diferente. Já É, reparou isso? Você está em casa, está se ajeitando no seu espelho de todos os dias. Quando você passa na rua, que está aquele espelho da loja, por exemplo, que você olha assim, você... Vai, o que é isso? Foi assim que eu saí de casa? Tem algo diferente ali, né? Mas tem essa fantástico expectativa. isso. Façam essa experiência também. Se olhem em outros espelhos, né? Porque aquele espelho, né? Aquele quadradinho que eu estou acostumada a me olhar todos os dias, com aquela tonalidade de luz, com aquele ponto de vista que eu tenho em torno, ele é diferente do outro da rua. Com Sim. certeza. O espelho da vitrine, o espelho do trocador, né? Lá da loja onde você vai experimentar a roupa nova. Ou talvez na casa de alguém que você for, você olha em outros espelhos também. É uma É, experiência muito bacana. Parece que gostei, não, gostei mas é. muito. Gostei muito disso que você falou. E é interessante que hoje a gente saiu da correção que a gente faz diante do espelho e foi para os filtros do aparelho do celular, né? Exatamente. A pessoa tira Exatamente. uma foto, ela fica ali depois daquela foto 1 hora fazendo correções no Correções. filtro. E aí eu fico me perguntando, né, qual que é o resultado disso? Como que eu quero ser visto? E depois também, como que a pessoa se vê diante de tanto filtro? E aí, Uhum. Rose, é interessante também porque por mais que eu veja, às vezes, a foto do outro cheia de filtro, cheia de correção, aquilo me mobiliza. Como que hoje nós estamos padronizando a imagem do outro como se fosse a referência para mim? Uhum. Então eu tenho, né, essa preocupação, porque será que quando eu olho tudo isso, eu consigo perceber essa diferença? E qual que é a Sim. mensagem? Porque tem duas mensagens aí. Tem a mensagem que a pessoa quer passar e tem a mensagem que eu recebo disso também. Sim. Sim. E aí, a Sheila até colocou a expectativa e realidade. A expectativa de eu ser visto pelo outro da forma, sabe, aquela forma assim, eu quero ser vista pelo Eduardo assim. Só que aí nós esquecemos de um limite, né? Que eu tenho um limite. Eu posso ir até um certo ponto. Do certo ponto para lá, eu não tenho acesso mais do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está pensando relacionado a mim. Justamente. E tá tudo bem, sabe? Porque eu te dou essa liberdade. Eu preciso te dar essa liberdade. Eu não posso te prender na minha condição. Ó, eu só vou conversar contigo se você tiver esse ponto de vista sobre mim. Se você não tiver esse ponto de vista sobre mim, nós não vamos conseguir seguir. Como assim? Como assim? Né? Como assim? E aí é que entra, né, Eduardo, a nossa grande luta, né, dos incômodos que o outro me causa. Sim. Porque se você não me vê do jeito que eu espero que você me vê, eu fico incomodada. Eu É, fico incomodada. Né? E aí? Para onde que esse incômodo vai? O que que esse incômodo vira? Né? Porque, às vezes, também é papel do outro me incomodar. Né? É é papel do outro verdade. me incomodar. E é papel meu te incomodar. Sim. Porque quando eu te incomodo, eu te tiro desse espaço de conforto e te levo para o crescimento. E é muito foda, sabe? Porque assim, quando você tá convivendo com uma pessoa há muito tempo e ela nunca te incomodou, ela sempre te deixou à vontade, é sempre muito confortável para você estar com aquela pessoa, peraí. Por quê? Porque ela sempre me fala o que eu quero ouvir, ela sempre me deixa no meu lugar de conforto, tá tudo muito gostoso, tá tudo muito bom. Será? É. E aí é uma questão importante que quando a fala do outro, ou a presença do outro, fica nesse lugar de conforto,
pode ser que nós estejamos vivendo uma experiência até de indiferença. Até de indiferença. Até de Exatamente. indiferença. Até Porque de indiferença. se o outro não me mobiliza, eu não vou me transformar. Eu não vou me construir. Talvez se nem o outro ser. Talvez nem ser. Talvez nem ser. Mas é aí que é a beleza, né? A gente conseguir conviver, né? Viver com o limite, com a fala do outro. Porque, às vezes, Rose, a gente ouve muito assim, vou te fazer uma crítica, mas é construtiva, viu? Não, gente, crítica sempre é crítica. Sim. Quem ouve a crítica é que tem que ter maturidade, abertura para receber. Olha, se aquela crítica foi boa para mim, ótimo, beleza. Se não foi, eu vou saber aonde que eu tenho que colocar essa crítica. Sim. Mas, hoje, quando a gente não tem essa abertura para essa fala externa, deixa de ser incômodo e vira invasão. Sim. E para que não vire invasão, a gente precisa ter esse autoconhecimento, a gente precisa gostar da gente, do jeito que a gente é. Porque quando eu não olho para mim, para as minhas questões, é o outro que vai dizer. Sim. E aí, o que começa a acontecer? Eu deixo de ser eu, assumir a minha condição de eu, para quê? Para viver a condição do outro. E parece que tá bom, porque aí esse outro já não me critica mais, esse outro já não fala nada que eu discorde, mas depois de um tempo talvez eu vou perceber, nossa, eu estou anulado, né? Eu estou no lugar da indiferença. E pode acontecer ainda que amanhã, quando eu precisar andar sozinho, eu não vou conseguir, porque eu preciso, já estou escravizado por essa mão desse outro. Então, assim, a gente precisa muito perceber qual que é o nosso lugar diante desse outro também. Como que eu vou estabelecer uma convivência positiva junto com esses outros. Quando você fala aí da questão do escravizado, né, e viver até a partir do ponto de vista do outro, antes disso aconteceu um autoabandono, né? Ah, sim. Aconteceu um autoabandono. Eu me abandonei, eu me deixei de lado para viver o ponto de vista do outro. E isso é muito arriscado, né? Isso é muito perigoso, né? Porque aí eu estou fazendo do outro o fim de mim mesmo, né? Sim. E o outro nunca pode ser o meu fim. Ele pode me ajudar a ser continuidade. Mas como está lá na Alice nos Países das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, assim, a gente precisa muito prestar atenção nisso. Se o outro que eu me relaciono com ele, seja em amizade, seja em relacionamento amoroso, seja na escola, seja na igreja, seja na rua, seja em qualquer lugar, se o outro está maior que eu, é sinal que tem parte de mim abandonada. Sim. Imagine Exatamente. você tem uma casa e de repente esse outro vem habitar a sua casa. Se de repente as malas dele, as coisas dele estão maiores do que as coisas que você teria que ter na sua casa, essa relação já não está tão boa assim. Sim, exatamente. É o grande desafio da reciprocidade, né? Porque quando eu sou recíproco com o outro, além de dar espaço e possibilidade para ele ser para mim, eu também estou dando espaço e possibilidade para que eu seja para ele. Né? Sim. Porque se você faz para mim, eu faço para você, você faz para mim, eu não faço para você, você faz de novo. Olha como se você está se distanciando, né? Você faz de novo, faz de novo. Na hora que eu faço, você não percebe. Justo. Porque você já distanciou demais. E aí eu estou aqui embaixo fazendo e cobrando, né, que você veja o quanto eu fiz, mas eu já fiz tanto por você que aqui em cima eu já não sinto mais o que você faz por mim.
Sim. Só que tem aquele problema também, né? Eu estou aqui em cima e às vezes para mim é muito difícil parar de fazer. Né? Sim. Então, quando e existe um espaço, né? Que cabe muita coisa aqui dentro desse espaço que a gente vai criando, né? Com Quando a gente certeza. vai se distanciando. E essa relação, né, da reciprocidade, ela é é muito fácil ela se desequilibrar, né? Ela cair nesse desnível, né? Justamente porque às vezes a gente cria dentro de nós uma urgência tão grande, né, de dar ou de receber, que a gente não consegue ter esse espaço de tempo para o outro ser ou para eu. Né? Por causa dessas urgências, né, que nós estamos vivendo hoje, né, Eduardo? Mas e esse movimento que você está mostrando com as mãos aí da reciprocidade é interessante porque para ter reciprocidade nós temos que estar na dimensão do encontro. Sim. Quando fica assim ou assim, olha, não tem encontro mais. Não tem encontro Então, mais. não tem encontro. Então, para a reciprocidade acontecer, para haver troca, para haver crescimento com o outro, tem que ter esse contato de encontro. A gente tem que procurar esse equilíbrio. E aí isso é importante, sabe por quê, Rose? Hoje, principalmente os nossos jovenzinhos, nossos adolescentes, muitos adultos também, vivem essa condição na hora que seguem seus ídolos, seus artistas favoritos, seus programas prediletos, e sempre o ídolo está lá em cima. Então ele perde a possibilidade de viver a experiência desse encontro. As amizades virtuais, às vezes ficam nesse lugar. Eu sempre coloco o outro no lugar que ele está à minha frente, ele está acima de mim, e aí eu paro de viver reciprocidade para viver a servidão. Eu começo a servir. A servir. Estou sempre na dimensão de quem tem que dar ao outro, mas na condição de serviço. E aí eu fiquei lembrando quando você falou dessa questão que vai fazendo assim, um exemplo interessante é a condição da mãe, né? Dos pais. Vamos falar da mãe não, né? Pegar no pé da mãe não. Questão dos pais. Né? Quando a criança é pequena, a criança está aqui, os pais estão aqui. Então, os pais estão nessa condição. Mas a criança vai crescendo e o que vai acontecendo? E quantos adultos sofrem, quantos pais sofrem quando a criança já não está demandando tanto deles assim? Sim. Aquela famosa cena, que hoje nós não estamos vendo por causa da pandemia, mas aquela famosa cena do primeiro dia da criança na escola. A mamãe e o papai, né, vai lá levar o menininho na escola e de repente, na hora que solta o menino nem para trás olha para dar tchau para os pais. E os pais lá esperando que o menino vai chorar. Não, mamãe, eu não quero. Né? Porque isso dá o poder de novo. Olha como que eu sou importante para essa criança. Exatamente. Mas ele poderia perceber, por outro lado, que alguma coisa deu certo nessa educação. A criança, a gente conseguiu dar autonomia para essa criança. Sim. E às vezes as nossas relações afetivas acontece isso também. A gente quer colocar o outro no lugar de dependência. Sim. Não é verdade? Sendo que às vezes não é que a gente se coloca no lugar do descartável, mas a gente deveria se colocar no lugar de impermanência. O outro pode ir. Se ele precisar de mim, ele vai voltar. E se ele não precisar também, é sinal que alguma coisa da nossa relação o colocou nesse lugar de força para ele dar conta de caminhar sozinho também. Sim. É muito interessante você falar dessa questão do lugar, que o lugar é um lugar muito importante, né? É o lugar. O lugar onde eu estou, o lugar onde o outro está, o lugar que eu construo para esse outro, o lugar que esse outro constrói para mim, e o movimento de sair desse lugar. Porque dependendo do lugar, Eduardo, ele começa a me custar muito ficar ali. Sim. Entende? Começa a me custar muito ficar ali. E para eu sair dali? Como que eu faço? Para eu sair desse lugar? O que vai acontecer para eu sair desse lugar?
vai acontecer uma coisa que ninguém quer, né? Ninguém quer nunca, que é decepcionar, né? Ninguém quer decepcionar. Mas quando eu estou num lugar que me custa muito, para eu sair dali, eu tenho que decepcionar. Eu vou ter que decepcionar, porque eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de buscar. Aí é aquela questão, né? Eu vou deixar de seguir, eu vou deixar de te manter ali como o reizinho, como o idolatrado, o adorador, né? O Sim. adorado, né? Então eu vou decepcionar. E às vezes nós temos, né, essa condição, né, essa necessidade, né, de não decepcionar nunca. Só que a decepção, ela tem a sua curva, né, de beleza também, né? Porque num primeiro momento eu me decepciono, mas depois eu consigo entender que você precisava ir. Eu consigo entender que aquele movimento era necessário e que tá tudo bem, como você mesmo disse, né? Eu posso voltar a hora que eu quiser. Eu posso ir a hora que eu quiser. Num primeiro momento eu me sinto decepcionado, por quê? Porque a minha vontade foi cortada. Eu fui, não é rejeitado que eu queria dizer, mas veio a palavra rejeitado. Veio a palavra rejeitada aqui. Mas enfim, nós precisamos ter ciência de qual lugar que é esse que eu estou, né? Em que lugar que eu estou nesse momento? E aí, quando você... Porque a partir desse lugar eu gero um ponto de vista. Sim. Né? E No aí, lugar que você está, você me gera um ponto de vista. Né? E aí? E já diz a filosofia, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? A gente Sim. nunca consegue enxergar da mesma forma que o outro, né? Sim. Entre o olhar e o objeto, existem muitas variáveis. Mas quando você traz essa questão dessa palavra, né, do decepcionar, pode Ela ser falou por... aí, é contrariado. Muito bem, essa palavra que eu Ah, tô procurando. Obrigada, Pet. boa palavra. Isso. Contrariado. O decepcionar, o contrariar também, pode ser que é porque eu já estava dando além, né? Sim. Quem dá mais do que pode, já está dando o que não tem. Já está dando o que não tem. Então, Exatamente. quando eu estou nesse lugar já de... É porque a relação já está ficando insuportável, no sentido de, não que o outro seja insuportável, é no sentido que eu já não estou conseguindo mais. Eu já não estou tendo mais para onde tirar para alimentar esse outro. Então, senão que eu já estou ficando vazio, aí eu vou ficando cansado, posso ficar entristecido. Quantas pessoas chegam até nós, no serviço de saúde mental, reclamando disso? Nossa, eu faço tudo pelo outro, eu dou tudo para o outro, tudo que ele me pede, mas será que esse outro está te pedindo isso tudo mesmo? Sim. Né? Será que esse outro está querendo tanto assim? E se ele estiver nesse lugar querendo, exigindo tanto, será que eu não deveria ensiná-lo ou me mostrar a ponto que ele perceba que eu não posso dar tudo, eu posso dar tanto? Sim. Né? Isso é respeitar, porque a gente também precisa ter o autorrespeito. Porque como que eu vou respeitar o outro? Porque às vezes também, eu lembro uma vez uma pessoa falando assim, ração demais também mata. Né? Comida demais mata. Tudo em excesso mata. Então, até essa doação fora do lugar, desmedida, pode queimar uma relação. Então, a gente precisa muito perceber por que às vezes a gente também está nesse lugar desse desequilíbrio de oferecer para o outro. Quais são as janelinhas que eu estou olhando que me colocam nesse lugar? Às vezes a gente precisa viver a experiência do nada. Às vezes a gente precisa viver a experiência do vazio. Às vezes a gente precisa viver a experiência só de seguir a correnteza, de não nadar contra a correnteza. Para ir de encontro a mim mesmo e assim eu possa, com qualidade, me oferecer a esse outro que está diante de mim. Você falou aí do excesso. Eu fiz uma postagem essa semana, foi quase uma enquetezinha, e foi muito bacana as respostas que eu tive, tá? Que eu fiz uma pergunta assim,
que eu fiz uma afirmação e depois eu perguntei se isso era verdade ou mentira. Que tudo que eu tenho, tudo que eu tenho e que eu não preciso, que vai além do que eu preciso, vira veneno para mim. Uhum. E aí eu deixei lá, né? Para as pessoas se concordam ou não. E eu achei muito interessante a porcentagem de sim e a porcentagem de não. Porque isso joga muito a gente naquela questão do quero e preciso, né? O que eu quero e o que eu preciso. Né? Muitas Sim. das vezes, nós vivemos hoje uma realidade, né, de precisar abrir mão do que a gente quer para a gente alcançar o que a gente precisa. Né? É. Vemos aí mais um momento de flexibilização, como que as praças estão lotadas, como que as ruas estão cheias novamente, e aí eu vou muito ao encontro do que eu quero, a urgência do querer. Mas será que é isso que eu preciso nesse momento? Né? É. E aí é que volta, né, da questão, quando eu estou no excesso do querer, eu posso começar a me envenenar, por causa dessa questão do necessário. O necessário some, né? É. E a gente vai perdendo a capacidade de decisão, Sim, né? sim, Porque sim, quando você fala dessa questão, eu fico pensando nisso. Às vezes a gente já está tão envolvido com o movimento lá de fora que você vai na onda, você não consegue mais escolher entre A e B, e porque antes você também não conseguiu decidir mais. sim, E isso, essa capacidade de escolher ou capacidade de decisão, fala muito de nós. Quais as relações que eu quero estar, quais são as coisas que eu quero fazer. Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo por vozes externas. Quando a sim, voz externa fica muito alta para mim. sim, E então, assim, é muito importante isso quando a gente traz essa questão do outro, porque não tem como falar do outro antes de falar de nós mesmos. sim. E como é difícil a gente, quando pergunta para uma pessoa assim, quem é você? E a pessoa começa a responder as coisas que ela faz. Aí você volta, Sim. eu não tô te perguntando o que O você que você faz. faz? Eu estou te Eu quero perguntando quem saber é. quem é você. Quem é E você? geralmente essas coisas, quando a gente responde o que a gente faz, está muito voltada para o outro. Sim. Né? A tarefa do fazer está muito ligada a eu sou mãe. É mãe para É quem? mãe para Para o quem? filho. Eu sou professor. Para quem? Os Para o alunos. aluno. Eu sou padeiro. Para quem? Para os meus clientes. Espera aí. Mas quando você não é o padeiro, quando você não é a mãe, quando você não é o pai, quando você não é o professor, quando você não é o psicólogo, você é É quem? quem? Quem é você? Quem é você? Quando você está sozinho lá no seu quarto, dentro da sua caverninha, o que que sobra quando você tira as roupas do que você faz? O Muitas uniforme, né? pessoas o uniforme. Uniforme. Uniforme do ser, né? O uniforme do ser. E às vezes a pessoa usa tanto esse uniforme que já virou uma couraça e está grudado nela. É, Né? e essa couraça do olhar também, né? Do olhar do outro, porque às vezes eu não consigo te falar quem eu sou, porque eu já não olho para mim com o meu olhar há muito tempo. Eu tenho me Sim. olhado com o olhar do outro. Eu estava outro dia, semana passada, eu estava com um grupo de adolescentes, né? E aí eles estavam confabulando alguma coisa que iam fazer tal, e aí eles falaram assim, é só a gente fazer cara de paisagem. Aí eu fui e falei para eles assim, como que é a cara de paisagem? Faz para mim. Aí cada um fez uma cara, né? Eu falei assim, não, isso para mim aí é cara de deboche. Isso daí, essa cara que você tá fazendo aí é cara de desprezo. E aí eles, tipo assim, por quê? Porque quando eu te olho, quando eu me expresso para você, eu não vejo o que está saindo. Sim. Eu não vejo, a não ser que a gente esteja aqui, né? Como nós estamos aqui conversando e tal, e eu tenho você, mas eu me tenho também. Mas quando eu te olho, voltei? Voltou.
Quando eu te olho, eu não vejo o que eu estou te dando. Sim. Né? E vice-versa, quando você me olha, você não vê o que você está me dando, em questão de expressão. Né? E aí, quando a gente fala dessa questão do despir do olhar do outro, o que que sobra quando eu tiro o olhar do outro sobre mim? O que que sobra quando eu tiro o uniforme, quando eu tiro a couraça? Né? Há quanto tempo eu não me vejo sem essa couraça, sem esse peso desses olhares, né? Para eu começar a perceber o que eu estou oferecendo também, né, Eduardo? Porque o olhar, nós temos muitas possibilidades, né, de olhar, de ouvir, de sentir, de falar, de tocar, mas a gente explora muito pouco isso, né? A gente explora muito pouco isso. A gente treina muito pouco isso também, né? De sentir mais, de ouvir mais, de olhar mais. Nós temos os nossos sentidos muito pouco usado, né? A gente exige muito pouco deles, né? Sim. Mas dá muito também, né? Porque quando eu estou aqui olhando para você, eu estou te passando muita coisa que eu não estou vendo. Sim. E vice-versa, né? E quando você fala do sentido, é bonito, porque é preciso sentir para curar. Sim. Certo? Você precisa sentir a sua dor para que isso seja o início do seu processo de cura. Sim. Você precisa sentir a sua solidão para curar dessa solidão. Você precisa sentir a sua angústia para curar a sua angústia. Então, assim, mas às vezes a gente começa a procurar as distrações para não sentir. Para não sentir. Então, e o mundo hoje nos oferece muito barulho, o mundo nos oferece muita distração. E aí, Rosa, quando você traz esse exemplo essa questão como que o seu rosto chega a mim, né? Como que a sua expressão chega a mim, eu fiquei pensando numa pessoa que sabe cozinhar, que não é o meu caso, né? Essa cozinheira tem que a comida tá boa pro outro. E ela faz aquilo com uma certeza que tá bom. E sábado eu estava participando de aula, eu achei interessante a professora respondendo uma pergunta para uma aluna, quando que a gente sabe que está na hora de se posicionar para certas coisas, sabe? E a professora falou assim com ela, você sabe fazer brigadeiro? A menina falou que sabia, se fosse para mim eu iria falar que não. Ela falou assim, olha, a pessoa quando sabe fazer brigadeiro, ela vai batendo, bate o brigadeiro. E ela sabe a hora de parar. Por algum motivo, ela sabe a hora do ponto de parar. Mas não tem uma receita falando assim, você tem que bater 73 vezes. Não tem. Mas isso é o quê? É a capacidade de sentir. Quando que eu sei que a relação tá boa? Eu tenho que sentir. E quando fica naquele descompasso que você falou, como que eu vou sentir esse outro se ele está distante de mim? Sim. Se ele está longe de mim? Esse outro precisa estar em equilíbrio comigo. E quando eu falo longe ou perto, eu não estou aqui falando de presença física. Porque você pode sentir aquela pessoa, inclusive, que já faleceu. Aquele que morreu não precisa morrer para você. Você pode senti-lo todos os dias, em todos os momentos da sua vida, se você é capaz de senti-lo dentro de você. Aquele amigo que mora fora, que mora lá nos Estados Unidos, que mora lá na Itália, que mora ali em Belo Horizonte, que mora no bairro do lado, que mora em São João, que mora em BH, já disse, né? Você pode trazer essa pessoa e sentir. Então, assim, eu faço esse convite. Não tenham medo de sentir. Não tenham medo de reconhecer
aquilo que te incomoda para que você faça o processo de cura. Ou então que você fale assim, nossa, como é bom. Sim. Como é bom estar com esse outro, mesmo ele distante de mim. Então, assim, fica esse convite para que nós façamos o silêncio interior, para que nós tenhamos essa capacidade de nos sentir para sentir esse outro também. E o sentir só faz sentido se eu praticar, né, Eduardo? Sim. Tudo. É um exercício. É um exercício. Não vamos pensar que isso acontece de uma hora para outra, que não. Nada é do nada. Nada é do nada. Né? Nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar nos sentir, nos perceber, nos enxergar com o nosso olhar, nos passar pelo nosso filtro, né, para ver se é confortável, sim, né? Eu me passando pelo meu filtro, né? O exercício do espelho, né? Me olhar no espelho para além da minha aparência, né? Me tocar no espelho, né? Me olhar no espelho e chegar a mão lá, assim, ó, e me tocar no espelho, né? Me ver. E isso é prática. Eu preciso praticar. Se eu quero fazer isso com o outro, se eu quero que o outro me sinta, se eu quero que o outro me veja, me tenha, eu preciso praticar isso comigo. Porque de qualquer forma que eu estiver diante de você, eu estando dentro dessa prática, você vai conseguir me sentir com uma facilidade muito maior. Sim. Vai ser mais fluido, né? Esse caminho, esse espaço entre eu e você. E eu falo muito isso, né? Até aproveitando essa deixa, até mesmo porque nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aqui tendo uma conversa e sendo acompanhada por dezenas de pessoas. E às vezes o que nós estamos falando aqui não faz sentido nenhum para muita gente. E tá tudo bem, né? Porque tá ótimo. Não tem que fazer sentido o tempo todo, né? As coisas, elas não precisam o tempo todo fazer sentido. Tem coisas que não vão fazer sentido nenhum pra gente e tá tudo bem, né? Isso. Tem coisas que vão fazer sentido e eu preciso olhar para aquilo porque, opa, peraí, mexeu comigo de alguma forma. Mas tem outras que não, né? E aí eu vejo muito isso, né? Hoje, nessa disseminação de conteúdo que a gente está vivendo, né? Os conteúdos virtuais, a insistência, né, das pessoas em pegar aquilo que está ali e colocar dentro da vida para fazer sentido para elas. Gente, não tem que fazer sentido o tempo todo. Né? Não tem. Não tem que fazer sentido o tempo todo. Até porque, mais uma vez, o que faz sentido para você é aquilo que você experimenta. É aquilo que você vive. Para fazer sentido, precisa me tocar. Para fazer sentido, precisa me tocar. Precisa me tocar. E aí eu tenho que autorizar para que para isso que depois vira uma experiência, porque me tocou. Eu faço esse convite, porque senão o que acontece? Vira invasão de novo. E aí a gente pode até pensar nas relações abusivas, nas relações difíceis. Mas por que chegou nesse lugar de ser difícil? Por que chegou nesse lugar de ser insuportável? De ser abusivo, então, assim, de ser violento. Sim, a gente precisa fazer essa crítica também. Né? A gente precisa, porque às vezes é muito fácil a gente categorizar o outro. Mas lembrando do que nós conversamos no início. Este é um outro para mim, que sou eu. Né? Quais foram as permissões, desculpa, quais foram as permissões que eu fui dando para esse outro ao longo da nossa caminhada? Que eu fui deixando esse outro invadir o quarto da minha intimidade, que sou eu mesmo? E como que eu também, às vezes, fui me tornando esse outro. Certo? E aí na hora que opa, peraí, eu estou deixando de ser eu, aí eu consigo ver, talvez, o mal, ou o mau jeito que esse outro estava vivendo junto de mim. Então, sempre é tempo da gente rever as nossas relações. E olha,
principalmente quando as relações são difíceis, a gente não precisa se agarrar, a gente pode deixá-lo ir. Ou então você pode propor um novo caminho para você, Sim. porque o ser humano é possibilidade de novidade sempre. A gente precisa ter essa coragem também de falar assim, olha, você quer ficar nesse lugar? Então tá bom. Esse lugar é seu, não é meu. Então eu vou seguir minha vida, vou seguir minha trajetória. E só para amarrar aí o que você falou para a gente, nosso tempo tá indo já. Como eu disse, nada é do nada, né? Nada acontece de repente. E principalmente nas relações, nós temos sempre um aviso. Está sempre acontecendo alguma coisa, me mostrando, me alertando, me avisando que não é por aí, não é por esse caminho, não é por esse lado. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção com as nossas relações, um pouco mais de atenção com... Não só atenção, eu acho que é sinceridade também, sabe, Eduardo? Porque às vezes a gente sente e não é sincero com a gente mesmo sobre o que eu estou sentindo. Sim. E é daí que vem os avisos, né? Hoje eu estou aqui conversando contigo, eu me sinto incomodada e não dou atenção para esse incômodo, semana que vem a nossa conversa já não vai fluir da mesma forma. Né? E por quê? Né? Porque eu não fui sincera com aquele incômodo que eu senti. Falei assim, opa, peraí, o que foi? O que aconteceu? Por que caiu assim? Né? Então, o convite, né, é esse olhar sincero. Esse olhar sincero para mim, esse olhar sincero para o outro, né? Para nós não entrarmos nesse espaço de que me custa muito, nesse lugar de que me demanda muito, que é custoso demais estar ali. Não precisa ser. Pelo contrário, né? Precisa ser bom estar, né, nesse lugar. Precisa ser confortável, prazeroso. Às vezes a gente precisa ter coragem de esvaziar as mãos para pegar novas coisas. Sim. Né? Às vezes a gente quer tudo na mão, aí vai andando. Não. Às vezes a gente precisa dar uma olhadinha para as coisas que nós estamos sustentando nas mãos e falar assim, opa, peraí, nesse momento eu preciso de outras coisas. Porque acontece muito isso também. Às vezes a gente anda com a mochila nas costas, mas a mochilinha lá do jardim da infância. Né? Não, naquela época eu precisava daquela mochila. Agora eu preciso de outra. Eu preciso de outra. Então é essa coragem, às vezes, de deixar morrer coisas em nós para nascer novas coisas. A gente não precisa ser o mesmo. A gente é possibilidade, a gente tem que ser novidade todo dia. E isso não é falta de personalidade, não, porque senão pode pensar isso também. Nossa, mas todo dia ser o mesmo. Não, a sua essência não vai mudar. Sim. A sua essência não muda. O seu vaso, né, a sua carcaça, sei lá, vai ser aquilo ali. Mas a água que te habita, ela pode sim ser mudada. Você não precisa viver a escravidão da mesmice. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de admitir que mudou de opinião. Mudou de opinião. Nunca gostei de vermelho, agora eu gosto. Detestei ló, agora eu gosto. Sempre achei que aquela pessoa era uma má pessoa, não vou chegar perto dela. Um dia eu consegui me aproximar, não acho mais. Não vamos decretar nada, não. Não vamos decretar nada, porque todos os dias nós temos a possibilidade de enxergar a vida de um novo olhar, de um novo lugar. É essa permissão da vida fazer o ciclo dela que você disse aí, né? O ciclo de vida, morte e vida. A todo momento está nascendo e morrendo algo dentro de nós. No sentir não é diferente, né? Nós temos que estar preparados para isso, para deixar esse ciclo acontecer, né? O ciclo de morrer para viver, morrer para renascer, morrer para ressurgir, né? Se eu não quero deixar ir, como que eu quero ter? Né? Não tem isso, não tem. E aí vem, né, aquela questão do apego e do abrir mão, são cenas dos próximos capítulos, assuntos das próximas lives, porque o nosso tempo acabou. Porque o nosso tempo acabou. Mas
fica aí, né, os convites, né? Os convites dos olhares, o convite do se ouvir mais, do se perceber mais e do aproveitar mais o outro, né? De forma mais pura, de forma mais sincera. E não se esquecer de que eu também sou o outro para o outro. Né? Sim. Eu sempre serei eu, e diante desse eu que é o outro, eu serei o outro. Eu serei o outro. E a Carol colocou aí no finalzinho, né, a questão das perdas necessárias, que é um bom tema também. Se essa perda é necessária, quando você perde, não te dói. Sim. É a hora que você cresce. Quando a perda é necessária. E a gente precisa fazer esse silêncio interior para ouvir essa necessidade de falar assim, olha, pode ir. Pode ir. Vai em paz. E eu vou ficar aqui em paz também. Eu ouvi só para pôr um ponto final, eu ouvi um conceito sobre desapego outro dia que eu achei muito, muito lindo. Que é o desapego, né? É abrir mão daquilo que eu gosto, mas eu sei que não me faz bem. Né? Justamente. Eu gosto, mas não me faz bem, então eu preciso deixar ir. Né? Deixar ir. Eu preciso deixar ir, né? As perdas necessárias aí, a sugestão da Carol para um próximo bate-papo. Então, tem um livro lindo, né, que chama Perdas Necessárias, da Júlia Virostes, né? Perdas necessárias. Então tá bom. Obrigada a todo mundo que passou por aí, que esteve com a gente. Estamos aqui porque vocês estão aí. Se vocês não tivessem aí, a gente ia fazer uma chamada de vídeo particular. Não é mesmo? Como que nós precisamos de vocês sendo os nossos outros, né? Justamente. E muito obrigada por sermos os outros de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau, paz e bem.